irmãos, bem-vindos a mais um culto dominical à distância. Hoje um pouco diferente, porque o pastor Wilson não pode estar aí porque está doente, mas nós vamos realizar o nosso culto da mesma forma. Também hoje a mensagem não será do pastor Wilson, mas o pastor Clayton Kuntz, diretor da nossa faculdade de teologia pioneira em Ijuí, se dispôs então a substituí-lo por causa dessa emergência. Queremos agradecer desde já ao pastor Clayton por sua disposição em nos ajudar aqui. Nós vamos agora orar e depois da oração vamos ouvir uma música e, aproveitando a participação do pastor Clayton, vamos, antes de ouvir a mensagem, ver um vídeo informativo sobre a nossa faculdade teológica em Ijuí. Em seguida, ele assume a palavra e vai nos trazer, então, a mensagem de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças porque, com toda a situação que estamos enfrentando hoje, ainda podemos nos reunir desta forma para te cultuar, para te adorar, para te dar graças, para ter inclusive comunhão. Muito obrigado, Senhor, por isso. Queremos te agradecer também porque o nosso pastor Wilson está nas tuas mãos, tu estás cuidando dele e nós queremos pedir que o voltes a fortalecer logo para que ele possa reassumir o seu trabalho. Te agradecemos também pela disposição do pastor Clayton em nos trazer a tua palavra hoje e pedimos que o teu Espírito o inspire para nos trazer aquilo que tu queres nos dizer. E assim então entregamos esse culto nas tuas mãos e pedimos, Senhor, a tua bênção. Pedimos que fales conosco, que possamos aprender e aplicar a tua palavra em nossa vida. Muito obrigado por essa tua bondade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero
na Faculdade Batista Pioneira, todos os cursos são lecionados com muita excelência. Também podemos contar com funcionários e professores que realmente estão comprometidos com a palavra do Reino de Deus. A instituição, ela se preocupa tanto no crescimento intelectual quanto no crescimento relacional entre os acadêmicos e principalmente no relacionamento com Cristo Jesus. Temos tido o privilégio de amar, de compartilhar e sentir o cuidado de Deus através do próximo. E Deus tem se revelado a cada dia nos pequenos detalhes. Na Faculdade Batista Pioneira, todos formamos parte de uma grande família, em rumos a um mesmo alvo, cumprir a vontade de Deus. Olá, irmãos da IBASP. Para mim é uma alegria muito grande poder, nesse momento, compartilhar com vocês sobre a Palavra de Deus, mesmo nessa situação um pouco inusitada de estarmos distantes uns dos outros, não poder estar aí na igreja com vocês, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e espero que possa compartilhar um pouco aí também da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o pastor da igreja de vocês, todas as famílias e que Deus nos abençoe também nesse tempo de meditação da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar sobre um texto que está na Palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. O livro do profeta Daniel é bastante conhecido e a história que nós temos nesse terceiro capítulo, com certeza todos nós já lemos alguma vez, já ouvimos, talvez até já tenhamos ouvido alguma pregação sobre esse texto, que é o texto dos 3 amigos de Daniel que foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Inclusive eu quero compartilhar nessa manhã sobre fornalhas da vida que me fazem crer em Deus. Essa temática que nós queremos abordar nesse momento. Eu gostaria que, inclusive, você pensasse um pouco sobre a sua vida, sobre aquilo que tem ocupado a sua vida, sobre as circunstâncias ao seu redor, talvez alguma luta que você tenha passado, talvez alguma dificuldade, seja pessoal, seja de saúde, seja na família, no trabalho, onde for. E enquanto nós formos meditando nesse texto, que você possa ir refletindo sobre as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Então, enquanto isso, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3, então, de Daniel, e eu vou fazer a leitura desse texto. É um capítulo um pouco longo, mas eu creio que refrescar essa história na nossa mente vai nos ajudar bastante também na compreensão depois daquilo que eu quero transmitir. O texto diz assim, Daniel, capítulo 3, a partir do 1º versículo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu.
quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir um som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Por enquanto, nós vamos ler o texto até esse ponto e depois adiante nós vamos ler os versículos que restam até o final do capítulo. Uma das perguntas que a gente precisa fazer é qual é o contexto, o que estava acontecendo quando esse episódio que é narrado no capítulo 3 de Daniel, quando esse episódio ocorre, o que estava acontecendo naquela época. Nós precisamos lembrar que o reino de Israel, num dado momento, ele foi dividido em reino do norte e reino do sul. A essa altura, o reino do norte já havia sido extinto pela Assíria, que lá no ano 722 a.C. invade o reino do norte, destrói o reino do norte. E agora, mais adiante, a Babilônia é que está dominando o mundo todo da época. E em torno de 607, 597, 587, anos podem variar um pouquinho, mas nesse período a Babilônia invade o Reino do Sul, Judá, e muitos do Reino do Sul são levados cativos para a Babilônia. Dentre esses cativos que são levados para a Babilônia, nós temos o profeta Daniel, né, que é o livro que nós temos desse profeta, mas também vários amigos dele, dentre eles Ananias, Misael e Azarias, que ao chegarem na Babilônia recebem novos nomes. O próprio Daniel, na Babilônia, ele é chamado de Beltesazar, enquanto que Ananias, Misael e Azarias são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses amigos de Daniel estão na Babilônia como prisioneiros, como cativos levados de Judá para lá. Mas, ao chegarem na Babilônia, e obviamente que eles levaram as pessoas também mais capazes, né, eles são colocados para administrar algumas coisas ou trabalharem para o rei Nabucodonosor. Então, nós temos essa situação por trás dessa passagem que nós lemos no capítulo 3 de Daniel. Quando nós lemos nos primeiros versículos, o Nabucodonosor, por todas as conquistas que ele havia feito até aquele momento, ele manda erguer numa determinada planície uma estátua em homenagem ou para celebrar toda a sua glória, toda a sua honra, todas as suas conquistas que ele havia feito até aquele momento. E o texto nos diz que essa
estátua, ela tinha 30 côvados de alto e 3 de largo, de acordo com uma tradução mais antiga, ou melhor, 60 côvados de alto e 6 de largo, enquanto a NVI já nos diz que são 27 metros de altura e quase 3 metros de largura. Só para a gente ter um dado aproximado, seria mais ou menos um prédio de 10 andares. Então não é algo simples, não é algo pequeno, é algo que mostra toda a majestade, toda a glória desse rei. Não bastasse isso, o texto nos informa que essa estátua ela foi feita de ouro. Então isso mostra ainda mais todo o poder e toda a glória desse rei. O texto não diz se era uma estátua maciça ou se apenas revestida, mas imagine um prédio de quase 10 andares de altura. Se apenas o revestimento fosse de ouro, já seria suficiente para a gente ter uma ideia da glória que esse rei estava querendo ostentar. E aí o texto nos diz que esse Nabucodonosor, ele manda proclamar uma regra muito simples, que toda vez que uma série de instrumentos fossem tocados, e esses instrumentos são relatados pelo menos 3 vezes no texto, cada vez que esses instrumentos fossem tocados, todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem construída, daquela estátua feita e adorá-la. E a regra tinha um acréscimo muito simples, que era o seguinte: se alguém não cumprisse aquela regra, seria sentenciado à morte através de ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Então, parece que não tem dificuldade da gente entender essa regra, né? Toca instrumentos, se prostra diante da estátua. Não se prostra, vai para a fornalha de fogo. Ninguém poderia dizer assim: eu não entendi o que era para fazer, o que iria acontecer. Era muito simples, e isso foi feito através de um decreto, né? Foi proclamado, então todo mundo sabia como deveria se portar. Inclusive todas as pessoas importantes, os líderes, né, os tesoureiros, governadores, juízes, todos são convocados para a proclamação dessa regra que todos deveriam obedecer. Esses 3 amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomam um propósito muito claro nas suas vidas de não se prostrarem diante daquela estátua, porque eles criam e adoravam unicamente ao Deus deles, que era o Deus de Israel. Lá para uma altura diz que alguns dos caldeus, alguns das pessoas que moravam ali na Babilônia, vendo aquela situação que Sadraque, Mesaque e Abednego não haviam obedecido à regra do rei Nabucodonosor, eles vão delatar o que eles haviam feito. E eles chegam lá dizendo: ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, né? Tentando lembrar o rei do que ele havia feito. Pois é, temos aqui alguns judeus, e até eles dizem assim, que tu nomeaste para administrar a província da Babilônia. Parece até que tem um pouquinho de inveja por trás desse texto, mas eles dizem: olha, esses homens que vieram lá de Judá, eles não estão obedecendo ao teu decreto e não estão adorando a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Bom, Nabucodonosor fica furioso, lá no versículo 13 menciona sobre isso, e ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e vai questioná-los. É verdade que vocês não prestam culto, né, e nem adoram a imagem de ouro que eu construí? E ao perceber isso, o Nabucodonosor faz uma última tentativa. E lá no versículo 15 diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, ele segue com a reafirmação do decreto que ele havia dado. Mas olha que coisa interessante que acontece muitas vezes nas nossas vidas hoje também. Muitas vezes nós tomamos um compromisso de servir a Deus, de sermos fiéis a Deus, e vamos com esse propósito firmes até um dado momento. E Satanás é tão astuto que ele chega para nós e diz assim: eu vou lhe dar uma última oportunidade de você desobedecer ainda. Você quer aproveitar essa última oportunidade? É isso que Nabucodonosor faz nesse momento. Quando ele já poderia sentenciá-los à fornalha de fogo,
ele diz para eles, eu vou dar mais uma chance, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos e se vocês adorarem a imagem, vai ser melhor para vocês, senão vocês sabem o que vai acontecer. Então, muitas vezes Satanás acaba usando essa estratégia e muitas vezes nessa última chance que nos é dada, nós deixamos de cumprir o compromisso que a gente havia tomado com Deus. Então, tome muito cuidado com isso. Mas, na sequência, Nabucodonosor faz uma pergunta para eles ali, quando ele diz, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aí Nabucodonosor pergunta assim, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Eu não sei o que lhe parece com esse texto, mas para mim eu acho que Nabucodonosor não devia ter feito essa pergunta, mas ele fez. Porque ele pergunta assim, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Eu acho muito interessante, inclusive, a resposta que aqueles três rapazes dão, porque eles dizem no versículo 16 assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. A versão revista e atualizada, ela diz assim, que a resposta desses jovens foi a seguinte, quanto a isso, não necessitamos te responder. A ideia é mais ou menos a seguinte, quanto ao que Deus poderá livrar-nos das tuas mãos, deixa que o próprio Deus responda essa pergunta. Isso nós não precisamos responder. E de fato, depois Deus o faz dessa forma. Mas para mim, me parece que por trás dessa pergunta de Nabucodonosor, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, me parece que tem uma outra pergunta. A pergunta é mais ou menos a seguinte, Nabucodonosor tinha todo o poder, ele era o conquistador do mundo da época, tudo estava aos seus pés naquele momento, ele poderia mandar e desmandar qualquer coisa. A pergunta a esses três jovens é por que mesmo assim vocês preferem obedecer ao Deus de vocês do que aquilo que eu mandei para vocês. Em palavras bem simples, a pergunta é, por que você crê nesse Deus? E é sobre essa pergunta que eu gostaria de refletir com vocês nesse momento. Por que nós cremos em Deus? Que resposta nós poderíamos dar em meio às situações que nós estamos passando do porquê nós cremos em Deus? Eu quero pegar a partir desse texto de Daniel 3 e tirar aqui algumas respostas que poderiam ser dadas a essa pergunta. Por que você crê em Deus? E a primeira resposta está justamente nos versículos 16 e 17, que nós lemos inicialmente, quando o texto diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ou seja, o que eles estão dizendo assim? Nós cremos em Deus porque ele faz. Eu creio em Deus porque ele faz. Nós cremos que o Deus a quem nós servimos tem poder para nos livrar, e olha o que eles dizem, não apenas da fornalha de fogo ardente, mas das tuas mãos, ó rei. Ou seja, eles provocam ainda mais o Nabucodonosor, mesmo com toda a fúria que ele já tinha naquele momento. Mas é isso que eles estão dizendo. Nós, por aquilo que nós já vivemos, por aquilo que nós já experimentamos, nós podemos afirmar que nós cremos em Deus, porque Deus é um Deus que faz. Provavelmente você deve ter na sua vida uma série de experiências, uma série de situações que você poderia relatar agora de coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, coisas que somente Deus pode fazer e que você pode relatar na sua vida ou na sua família ou na sua igreja. Eu poderia também relatar várias dessas questões. Por quê? Porque nós temos um Deus que faz. Mas nós precisamos ir um pouquinho adiante, porque crer em Deus, quando Deus faz, é relativamente simples. Mas nós que temos uma experiência, queremos ter uma experiência real com Deus, nós precisamos ir um pouquinho mais adiante. E Sadraque, Mesaque e Abednego podem nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Vamos ver logo na sequência. No versículo 17, eles disseram assim, se formos atirados na fornalha em chamas,
O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Eles estão dizendo assim, nós cremos em Deus porque Ele faz. Nós já vimos Ele fazer muitas coisas e Ele pode fazer. Mas num segundo momento eles também dizem assim, mas tem o seguinte, se Deus não fizer, e é isso que eles dizem, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não adoraremos os teus deuses e nem a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa segunda resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego nos dão é fantástica, porque elas nos mostram justamente ao outro lado da moeda. Nós precisamos e podemos crer em Deus porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas eles estão afirmando que mesmo se esse Deus não fizer, e esse Deus tem todo o direito de, se em algum momento Ele não quiser fazer, mesmo assim, eles não vão deixar de crer em Deus. Essa é uma área que nós precisamos crescer um pouquinho e dar um passo adiante. Porque crer em Deus quando a minha saúde está bem, crer em Deus quando a minha família está bem, quando eu tenho o meu emprego garantido, quando o sustento para o mês inteiro já está na conta bancária, quando o país está indo bem, quando tudo está maravilhosamente bem, crer em Deus, eu diria, é relativamente fácil. Mas nós precisamos, como cristãos, poder ir um pouquinho adiante, dar um passo além e poder dizer o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, que mesmo se algo não acontecer da forma como eu esperava que acontecesse, mesmo assim, nós vamos crer em Deus. Se Ele não fizer, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu quero continuar lendo agora para ver o que acontece na sequência desse texto. No verso 19 em diante, até o 23, diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Se lá atrás, quando Nabucodonosor ouviu falar que alguns judeus não estavam adorando a sua imagem, ele já estava furioso. Quando eles, parece que colocam o dedo no rosto dele, dizendo assim, saiba, ó Rei, que Deus vai nos livrar não só da fornalha de fogo, mas das tuas mãos, ó Rei. E mesmo se Ele não livrar, nós não vamos adorar a tua imagem. O texto diz que ele fica muito furioso, que o seu semblante se muda. E ele dá uma série de ordens adicionais para garantir que aqueles 3 desobedientes fossem sentenciados à morte. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. O normal já dava conta do recado, ele manda aquecer 7 vezes mais. Ele chama os soldados mais fortes do seu exército para que amarrem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lancem para dentro daquela fornalha. O texto informa que só de chegarem perto, aqueles soldados morreram por causa do calor que estava naquela fornalha. E depois nós vamos ver o que vai acontecer agora com aqueles jovens. Mas para você ter ideia do tamanho da fúria, né, da raiva que estava Nabucodonosor quando ele manda fazer essa execução. No meio de tudo isso, Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam que nós podemos e nós precisamos crer em Deus mesmo quando Ele não faz. Eles criam em Deus porque Deus faz. Eu creio em Deus porque é um Deus que faz. Mas eles nos ensinam que precisamos ir além e entender também que precisamos crer em Deus, mesmo quando Deus pode escolher não fazer. Mas talvez você diga assim, mas parece uma contradição, ou pelo menos são uma tese e uma antítese. Né? Eu creio em Deus porque Ele faz
Eu creio em Deus embora Ele não faça. Parece que está sendo necessária uma síntese dessas duas ideias. E aí eu quero chegar à minha terceira resposta que podemos tirar desse texto. Eu creio em Deus porque Ele faz. Eu creio em Deus embora Ele não faça. Eu creio em Deus porque Ele é Deus. Essa seria a resposta que nós podemos ver na sequência do texto. Eu quero ler agora do 23 até o final. No final do 23 diz assim: e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Né? Foi executada a sentença sobre eles. No verso 24 começa a dizer o seguinte: mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Me parece que aqui foi a primeira vez na história, e talvez a única vez, que um rei elogia pessoas que o desobedeceram. Ele diz: louvado seja Deus porque vocês escolheram obedecer a Deus e não ao decreto que eu dei. Isso é muito interessante nesse texto. Quando eu olho a parte final desse capítulo e vejo a forma como Deus lidou com essa situação, como Deus tratou a esses jovens nessa experiência, eu fico pensando que Deus tinha uma série de outras alternativas. Ele poderia ter mandado um raio para matar aqueles soldados mais fortes que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha. Ele poderia ter mandado uma chuva muito forte para apagar aquele fogo da fornalha aquecida 7 vezes mais. Ele poderia ter mandado um terremoto para implodir toda aquela fornalha. Mas ele permite que aqueles 3 homens executem a plenitude da sua fé. Ele permite que eles vão até o último momento para ver até aonde eles poderiam exercer a sua fé. E aí, nesse momento, Deus faz o que ninguém podia fazer. Deus age de uma forma sobrenatural naquela situação. E olha o que o texto diz. O texto diz que Nabucodonosor, depois que atiraram aqueles 3 homens na fornalha, ele dá uma olhada, ele diz assim: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eu vejo 4 e estão soltos, estão desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece como um filho dos deuses. Olha a que ponto Deus chega de permitir que eles vão até esse último estágio da sua fé e como Deus age e interage naquela situação. Eu não sei quais são as situações que você está passando hoje, não sei quais as lutas, quais as dificuldades pelas quais você tem passado, o que deixa você angustiado, o que deixa você ansioso por algo que ainda está por acontecer. Mas eu gostaria de lembrar que nós temos um Deus que faz, um Deus que pode não fazer e um Deus que é Deus em cada uma dessas situações. E numa situação como essas, chama muito atenção a expressão, a edição Revista Atualizada diz assim: eram 4 homens soltos
passeando pelo fogo. E o quarto é como alguém que tem um aspecto do filho dos deuses. Por mais difícil que seja a situação que eu e você possamos estar passando, a ideia que esse texto nos traz é que Deus vai passear conosco, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Sim, mesmo nas situações mais difíceis que você possa imaginar ou que de fato você esteja passando, Deus está conosco. E o texto nos diz que todos aqueles líderes, prefeitos, governadores, juízes começam a vir ao redor e olhar tudo o que está acontecendo e percebem que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os mantos não estavam queimados, nem cheiro de fogo havia neles. Nós gostamos aos domingos, nos acercarmos a uma churrasqueira e fazer um churrasco, e a gente passa alguns minutos na frente, a gente já passa o dia inteiro cheirando aquela fumaça. Eles foram jogados numa fornalha e mesmo assim, nem cheiro de fumaça houve sobre eles, nem nas roupas, nem um fio de cabelos dele teve algum dano. Essa é a forma que Deus age nas nossas vidas. E por isso eu gostaria de retomar as 3 respostas que nós podemos tirar nesse texto para a pergunta: por que é que você crê em Deus? Eu creio em Deus porque Ele faz. Mas eu creio em Deus também, embora Ele não faça. E Ele tem todo o direito, por ser Deus, Ele tem todo o direito de escolher em algum momento não fazer. Ele não é nosso servo, Ele não é nosso empregado, Ele não está a nosso serviço. Por isso Ele pode escolher em algum momento não fazer. Eu creio em Deus porque Ele faz. Eu creio em Deus embora Ele não faça. Eu creio em Deus porque Ele é Deus. E agora eu coloco uma vírgula. E faz como Ele quer. Sim, e faz como Ele quer. Ele pode fazer de qualquer jeito, mas como Ele é Deus e Ele é soberano, Ele pode fazer do jeito que Ele quer. E é por isso que eu creio em Deus. Não é um Deus que é subalterno a qualquer humano, a qualquer rei ou a qualquer outra coisa. É um Deus que é soberano sobre todas as situações e pode fazer em todas as situações do jeito que Ele quer. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender na nossa vida, na nossa experiência de fé, que precisamos amadurecer e dar um passo adiante. Precisamos sim crer quando Deus faz, e Deus faz coisas maravilhosas. Eu tenho visto na minha vida, tenho visto na vida dos irmãos da minha igreja, das pessoas que convivem comigo, de coisas maravilhosas que Deus tem feito. Mas precisamos ir um pouquinho adiante e perceber que há momentos em que Deus, na sua soberana vontade, Ele escolhe não fazer o que nós gostaríamos, mas mesmo assim Ele continua sendo Deus e Ele pode fazer do jeito que Ele quer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a crescer em nossa fé, que nos ajude a termos a cada dia novas e mais experiências com Deus, entendendo que Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.
Ao chegarmos no final dessa celebração, eu quero ainda orar e com isso nós estamos nos despedindo dessa celebração, desse culto, desse dia. Vamos orar juntos e pedir que Deus abençoe a todos nós. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de, neste momento, estarmos juntos, termos esse culto, essa celebração, mesmo de uma forma diferente, de uma forma não podendo estar juntos uns com os outros, mas mesmo assim nós podemos adorar a Ti, celebrar a Ti e podemos também aprender juntos da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter a experiência de fé contigo, a crescermos a cada dia, Senhor, em fidelidade a Ti, que a nossa fé possa aumentar a cada dia, mesmo em situações diferentes, em situações adversas, em dificuldades, que elas justamente nos ajudem a crer cada vez mais em Ti, assim como nós aprendemos durante a mensagem desse dia também, Senhor. Eu quero pedir da Tua bênção sobre todos os irmãos da Igreja Batista Alemã de São Paulo, também de todos aqueles que acompanharam esse culto, que Tu possa, Senhor, olhar para a situação de cada um deles, para as lutas, as ansiedades, as dificuldades de cada um e da melhor forma, Senhor, interagir e ajudar a cada um, Senhor. Ajuda-nos a entender que Tu és Senhor soberano sobre todas as coisas e ajuda-nos a praticar isso na nossa vida de fé também, Senhor. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que é o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês. Que Deus os abençoe. Amém.